meteorologista do INMET está aqui com a gente, Instituto Nacional de Meteorologia. Oi, Marcelo, bom dia! Oi, Kelly. Oi, PG. Bom dia para vocês. Eu tava escutando aqui a tua história. E imagina tu entrar num táxi, né, com ar-condicionado, temperatura em 24, 25 graus, com esse choque térmico tem mais de 15 graus. Tem mais? É o que tem acontecido. Mas se tu tá passando frio agora, imagina a noite, tá? Próxima madrugada, as 2 próximas madrugadas. E aí vem um alerta bem importante, né, que a gente tem que fazer em relação ao frio intenso dessas próximas 48 horas, principalmente, tá? O frio que a gente está recebendo aqui no Rio Grande do Sul, ele começou cerca de 2 dias de forma muito intensa lá em toda a Argentina. Sabia que a culpa era dos argentinos, eu tinha certeza. É brincadeira. Tá chegando à fronteira com o Uruguai, né? A gente já teve 1 grau negativo agora de manhã em Bagé, e a perspectiva de hoje aqui para Porto Alegre é não passar muito desses 9 graus que a gente tem no momento. Tem ainda um chuvisquinho, mas com o céu abrindo aí durante a madrugada, aguardem, amanhã a gente vai ter 0 grau aqui em Porto Alegre. 0 em Porto Alegre? Ô Marcelo, essa é para fazer comparativo, né? Vou fazer o Leandro Stout aqui. A gente teve algo perto, ano passado, ou recentemente, 0 em Porto Alegre? Acho que não, né? Foi cerca de 3 anos atrás, ali a gente teve temperaturas bem baixas, né? E o que a gente teve no ano passado, PG, foi aquela geada congelante lá. Vocês lembram dos vídeos ali em Bagé, que fez em torno de 4, 5 graus negativos? Lembro. Pode se repetir agora na próxima madrugada. Então eu alerto, né, que a intensidade do frio aumenta bastante aí durante a próxima noite, madrugada. E aí os interiores das casas, que a LPG sempre acontece, 1, 2 dias depois vai esfriando dentro de casa. Então quem tem condições, coloca lareira, aquecedor, mas aí, os menos necessitados, aqueles até que estão sentindo o flagelo das chuvas, é que vão sofrer mais. A boa notícia é que o vento ele permanece, mas já não tem mais intensidade como ele teve nos últimos dias, tá? Então aquela famosa sensação térmica, ela não diminui tanto em relação ao termômetro. Então vamos aí de 9, 10 graus de máxima, temperatura térmica em torno de 4 a 5. E quem estiver na serra, eu e Kelly, tem até uma chance pequena, é verdade, mas tem até uma chance de ter alguma neve rápida ali entre o final da tarde e início da noite, tá? Entre essa área aí de Subindo Gramado, São Francisco de Paula até ausentes. Mas é uma coisa muito rápida, se acontecer, em função da umidade que já vai estar saindo durante a noite. Ô Marcelo, tu falaste 4, 5 graus, podendo chegar a 0 em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. Eu imagino o que vem para ausentes. Tu diminui uns 4, 5, abaixo de 0, tá? A mínima prevista já amanhã da manhã, e repete isso na quarta-feira da manhã. Tá autorizado não tomar banho, né, gente? Tá autorizado. Eu tava pular 2 dias de banho, desculpa. Aí eu vou dar um pulinho de 2 dias aí, tá bem merecido, né? O desodorante é 48 horas. Geada forte, viu, Kelly? Tá? Previsão até para agricultura também. A gente vai ter as 2 próximas madrugadas aí com essa temperatura negativa durando várias horas, tá? O frio, como ele começa cedo na noite, tem um fenômeno que é conhecido no interior. Baixou o sol 6, 7 da noite, ali a partir das 7 horas da noite já tem um congelamento do orvalho junto à superfície, que é a geada. Então, as 2 próximas madrugadas vai ter uma geada muito forte pelo interior do estado. Quando que isso vai melhorar? A partir da quinta-feira, tá? Que é a boa notícia. Quinta até o final de semana, o frio diminui bastante de intensidade. O sol a gente já vai ter presente aqui, provavelmente aí no meio da tarde, em Porto Alegre já tem o retorno do sol. E ele deve predominar, não só aqui capital, que é a maior parte do estado, nos próximos dias, e aí beneficiando, né, pelo menos aí diminuindo um pouco a tendência dos rios. A gente sabe que a gente tem ouvido bastante, está em contato aí com os pesquisadores do IPH, o próprio INMET monitorou bastante no final de semana. Deixa eu passar uma informação para vocês. Na rede do INMET a gente teve 140 milímetros de chuva em Caxias do Sul, tá? Isso no espaço aí praticamente 24 horas. Tá? Outras estações, 123 milímetros lá em Lagoa Vermelha e outras também muito perto disso. Essa chuva toda que caiu aí do sábado para domingo, ela ainda está descendo aqui nessas bacias, principalmente ali do Jacuí, Taquari e a região aqui dos Sinos e Gravataí. Então a gente deve ter um aumento desses rios, principalmente os Sinos, Gravataí e o nosso Guaíba,
que está estável, mas pelo menos até a quarta-feira a gente tem que ter essa cautela em função da vazão desses rios. Porque a gente não está vendo chuva, a gente acaba esquecendo desse detalhe muito importante, que é essa água lá, que de Caxias, de outras cidades, ela vai descer para cá, né? E Marcelo, deixa eu fazer um parênteses. No ano passado, o Marcelo Schneider... O Uruguai, tá? Tá, eu só queria fazer esse parênteses. No ano passado, o Marcelo Schneider foi o meteorologista, eu ia dizer o mais preciso, não, porque tem outros meteorologistas muito bons que conversam sempre com a gente, mas talvez o mais enfático, mais contundente, quando ele disse antes da enchente, ele falou, o pior ainda está por vir, e já estava uma situação muito delicada naquele momento. E ele disse tudo o que ocorreria e de fato ocorreu. Ocorreu tudo que o Marcelo Schneider, que está conversando com a gente agora, disse que ocorreria no ano passado, que foi uma maior catástrofe climática que a gente já vivenciou. Marcelo, então eu te pergunto de novo, o que vai ocorrer agora, como tu está dizendo, os rios subindo, o Guaíba também, te parece que com que situação a gente vai conviver nos próximos dias? Me parece que poderia ter sido pior porque não choveu tanto assim quanto se esperava em algumas regiões, né? Qual é a tua avaliação, a tua leitura? Isso, não, a previsão, ela bateu com o que o IMET tinha previsto e outros órgãos aí. Ocorre que ela ficou um pouquinho mais ao norte da região prevista. A gente tinha uma previsão exatamente, nós colocamos aquele aviso vermelho, que eu considero bem importante sempre quando a gente tem um espaço aqui, colocar os alertas do IMET como órgão nacional de meteorologia. A gente está alinhado lá com a Defesa Civil Nacional e também com a própria Defesa Civil Estadual. Então, a parte do alerta vermelho veio exatamente nessa parte da Serra, Planalto e Campos de Cima. E essa área onde choveu bastante também ficou um pouquinho mais ao norte dessa, na divisa com Santa Catarina, que vai fazer o aumento do rio Uruguai, tá, nos próximos dias. Então, essa bacia do rio Uruguai, que dobra toda o oeste e noroeste do estado, vai ter repercussão aí de uma forma mais lenta, 3, 4, 5 dias. E uma comparação, PG, que tu pediu, a gente compara com a semana passada, tá? O nível previsto aqui do Guaíba e esses rios do entorno aqui da bacia hidrográfica, ele deve ficar parecido ou um pouquinho acima do que a gente teve na semana passada, ou seja, a cota que a gente usa, as duas réguas aqui, uma de 3 metros e a outra de 3,60, no cais Mauá e no gasômetro, elas devem atingir ou serem superadas ligeiramente. Então, ainda a gente deve ficar bem atento a esses possíveis transtornos aqui que a gente deve ter pelo menos até a quarta-feira. E para as pessoas que moram ali nessa bacia hidrográfica ali do Gravataí, pegando sinos, principalmente, ainda tem que esperar mais 2, 3 dias, que é o prazo, que é um pouco mais lento ali a resposta do Rio dos Sinos, e também comparando que a cheia de lá deve ser um pouquinho acima da semana passada, mas sem extremismos, tá? Nada comparável lá com o do ano passado. Ela também não se compara exatamente lá com 23, com setembro e novembro de 23, que foram chuvas muito mais fortes, muito mais abruptas. Agora, ela fica exatamente no meio termo, tá? Entre o que a gente teve semana passada, talvez um pouquinho acima. Nada catastrófico, felizmente, embora com, claro, impactos que são muito ruins em algumas regiões do estado. Marcelo, tem um ponto que me chama a atenção, que é o seguinte: eu me lembro que no início do ano, se não me engano, alguns meteorologistas chegaram a nos dizer, né, que a tendência é de que esse ano não tivesse uma situação tão crítica, porque a gente não está atravessando, me corrija se eu estiver errado, aquele fenômeno do El Niño, né? O El Niño que teve no ano passado contribuiu muito para aquela situação trágica que a gente viveu. E o bloqueio, o calor não conseguia, né, passar, e a gente ficou bloqueado aqui. Isso, tecnicamente tem uma questão exatamente que o El Niño interfere de maneira muito direta. Nesse ano não tem El Niño, e mesmo assim não dá para dizer que a situação tá mole, né? Qual é o meu receio? É que se tivesse El Niño nesse ano, ia repetir tudo de novo, se é que não fosse ser pior. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre isso, assim. Em anos de El Niño, se nesse ano não tem El Niño e a gente tá vivendo o que tá vivendo, pô, imagina quando tiver. É motivo pra gente ficar assustado mesmo? De preocupação, sim, tá? Mas o motivo número 1 é os oceanos, PG, tanto o nosso Oceano Atlântico, Sul e Norte, como o Pacífico, que ele realmente está mais aquecido em relação a décadas passadas. E quando a gente fala de El Niño, é aquele aquecimento que fica ali mais restrito na parte central do Oceano Pacífico. E ele é como um intensificador, um catalisador. Ele estando atuando, normalmente aí sim as frentes frias ficam mais freadas, estacionárias aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
e por isso já de antemão a gente tem uma previsão 2, 3, 4 meses antes que a chuva venha acontecendo nessa época de outono, inverno ou muitas vezes na primavera vai ser mais intensa. O que aconteceu esse ano, mesmo sem a presença do El Niño, é que o inverno ele até começou mais cedo nesse último mês e a gente teve novamente, Kelly, um bloqueio. Continua fazendo um pouco mais de calor na parte central do Brasil e por isso a gente teve assim, uma pequena repetição do ano passado, mas sem uma interferência direta do El Niño. Então se trata da circulação da atmosfera, da circulação global, não é só quando se ouve falar assim, até para facilitar, né, que o El Niño ele influencia no clima, é verdade, mas lá o Oceano Atlântico Norte estando mais aquecido, a própria Antártica que está nos mandando as ondas de frio, esse choque térmico que o Rio Grande do Sul muito bem conhece, é o responsável por essas chuvas que foram excessivas. E a boa notícia é que pelo menos a curto e médio prazo, a gente tem uma semana, 10 dias que praticamente sem chuvas ou quando a instabilidade voltar durante o julho a instabilidade vai ser bem menos frequente do que esse mês que passou. Marcelo, para a gente fechar, que a gente já está aqui no tempo, né, para ir para o intervalo, pelo que eu entendi de ti, então, a partir da pergunta do PG, vai descer água, então a gente fica atento, mas nada que seja semelhante ao ano passado. E a outra questão são as temperaturas muito mais baixas, a ponto da gente ter falado que a última vez que Porto Alegre teve algo parecido foi 3 anos atrás. Então eu queria só para te pedir para finalizar, que os ouvintes perguntaram, quanto deve ser a temperatura nos próximos dias? Porto Alegre, vamos por região, assim, Porto Alegre tu falaste de 0 ou menos do que isso, passar por região. A capital tem seus microclimas, né? Assim, a média temperatura é 0, diria uns 2 dias. E aqui no redor da região metropolitana, ela podendo chegar a -1 ou -2 nas áreas mais frias. Serra, como a gente mencionou, varia o quê? De -3 a -6. Pega Gramado, Canela, entre -3 e -4 e ausente talvez beirando 6 graus negativos aí na próxima madrugada. Aquela região de Vacaria também é muito fria. E Bagé podendo fazer -2, temperatura mais ou menos semelhante nessas áreas de baixada do interior. Tá pegando aí Tupanciretã, mesmo noroeste do estado, vai chamar muita atenção essa madrugada, porque o ar é muito seco, então ar seco nessa época do ano e frio, é ar polar mesmo. Tá? Então provoca a queda na temperatura. A temperatura é muito semelhante para a quarta, e aí o alívio a partir da quinta, tá? Temperaturas frias, mas um frio assim mais comedido. E a partir aí de talvez de domingo e segunda-feira a gente tem temperaturas passando dos 20 graus na maior parte do estado. Ô Marcelo, assim tu quer me quebrar. Não, o Hospital Moinhos de Vento, redefinindo a saúde no Brasil. Eu saio de 0 para mais de 20, quer me enlouquecer. Mas aí, Marcelo, depois, eu te peço para ser dentro do possível breve na resposta, porque a gente tá com o tempo apertadinho aqui, mas aí quando vier esse calor aí, que a Kelly tá dizendo, 20 graus, né? Depois vem chuvarada intensa de novo ou tá longe ainda para prever alguma coisa? Não, tá longe porque já é mais a previsão para julho é bem menos intensa, tá? A chuva mais intensa do inverno deve voltar para agosto, tá? A gente tem mapas aqui do IMET indicando que desses próximos 2, 3 meses, agosto deve voltar a ter chuva mais intensa. Julho a gente tem uma breve estiada, uma breve melhora no quadro. Ai, Marcelo. Beijo, Marcelo. Não quero nem falar mais contigo, me deu um negócio. Um abração, Marcelo. Querido, um beijo, obrigada. Boa semana. Prazer, Marcelo Schneider.